Entendeu? E ó, deixa eu só lembrar uma coisa aqui, ó. X9, presta atenção, ó. Seu Devaneio merecia ser enredo da escola de samba, viu? Só uma dica do carioca aqui, que não sou do samba, eu gosto do samba. Quando ele terminou de cantar, eu falei para ela, vou falar com o presidente, sugeri a ele você puxar o samba do bloco na avenida. Ela falou, mas eu gosto de sair mesmo sambando. Eu falei, tudo bem, eu respeito o seu gosto. Aí eu falei para ela, você não tem o direito de ficar escondendo essa voz bonita que você tem. E qual era o nome dela? Mariazinha. A Mariazinha. Ó, lembrando que o senhor tá, ó, eu tô aqui no programa do seu Devaneio mais MPB pra você aqui na Rádio Art Show. E ó, seu Devaneio era assim, ó, compositor do Bezerra, né? Isso. Não compositor, fui sócio do Bezerra. Sócio do Bezerra da Silva. Tivemos um escritório na Rua das Quitandas, número 3. E o Dicró, mais quem? Não, o Dicró foi o primeiro show meu com artista, porque quando eu comecei a trabalhar com eventos, né, ainda não existia internet. Era tudo na base do rádio, né, e jornal. Entendeu? Mas quando eu cheguei quando eu conheci o Bezerra, o meu irmão Moacir morava aqui no Irajá, entendeu? E ele era vizinho do Barbosa, que tocava reco-reco no Conjunto Nosso Samba. O Conjunto Nosso Samba acompanhava a falecida Clara Nunes, que foi a grande estrela, né? Que muita gente não sabe, a Clara Nunes foi a primeira cantora a superar o Roberto Carlos em verdade de disco. Na década de 80, né? E então o Barbosa, sabendo eles viajavam muito, né? Com a Clara Nunes, que era a grande estrela do samba na época, né? E aí eu voltei para cá em 83, né? E com a ideia de levar a artista para lá. E o Barbosa, sabendo da minha situação lá em Santos, pedia para o meu irmão para mim arrumar show para eles, né? Porque a Clara era realmente uma maior estrela do mundo do samba na época. Né? Depois, aí eu falava para o meu irmão, esse fica em segundo plano, porque a Clara é a grande estrela. Eles gravaram um LP que tocou 2 músicas, mas só tocou aqui no Rio. O Ouro e a Madeira e o Capoeira, do Batista da Mangueira. Mas, né, quando eu voltei para cá com a ideia de levar artista para lá, o Barbosa pedia, eu falava para o meu irmão, isso fica em segundo plano, ela é a estrela. O que eu posso fazer é uma bilheteria, porque se eu pedir a quadra para fazer uma bilheteria, a diretoria me dá um espaço, mas é um tiro no escuro que a gente vai dar, não se sabe o que vai acontecer. Eu tenho alguns amigos, né, mas só lá em Santos, né? Em Santos, todo mundo gostava de mim, graças a Deus, todo mundo gostava de mim. Pessoal da rádio, pessoal do jornal, entendeu? Porque a rádio de Santos, né? O jornal Cidade de Santos, que não sei se ainda existe, pertencia à Folha de São Paulo, o diretor gostava muito de mim e gostava da X9. Aí ele falou para mim, quando você tiver show, traz foto e release para mim que eu boto na primeira página do jornal. E isso realmente aconteceu. Então, seu Devaneio, falando para cá, para a câmerazinha, seu Devaneio é o autor do livro, ó, O Homem Completo. Então, vocês que estão aí podem adquirir. Dona Flávia, a diretora aqui da Art Show, qual é o telefone da Art Show para shows, contatos e também os locutores que queiram fazer parte da família Art Show? Qual é o número? 21 9 80 29 84 21. E nesse mesmo telefone, gente, vocês podem adquirir ó, o livro do seu Devaneio, essa lenda viva aqui, amigo, empresário do Bezerra e tantos outros ícones da música popular brasileira, né? Bezerra, Dona Ivone Lara, Mestre Massal, Arlindo Cruz, e tantos outros. Amigo Neto. Né? Ó, tá tudo escrito aqui, ó. O Homem Completo de Devaneio da Silva. Entre em contato com a Rádio Art Show. Ou você vai voltar aí o vídeo, ou vai entrar na www.radio
arteshow.com, que é fácil. E quem quiser vir conhecer seu Devanil da Silva pessoalmente, toda sexta-feira, às 14h30. no programa Mais MPB para você. Fácil, né? Eu tô aqui de penetra hoje na Rádio Arte Show, porque eu não poderia novamente de falar com esse grandioso. Aqui é o segundo locutor da rádio, né? Eu sou um dos primeiros, né? É o segundo. A Sônia é a primeira, seu Devanil é o segundo. 2 mangueirenses, né? 2 mangueirenses, Não, a Sônia é imperiana. É imperiana? Mas eu conheci o Xangô da Mangueira, que é o marido dela. Mas ela deixou claro ontem aqui na entrevista dela que ela é imperiana. Então vocês também aí assistam a Sônia, é o programa da Sônia. Qual o nome do programa? O show aqui é você. O show aqui é você, que é sempre na Arte Show às quintas-feiras, horário? Às 14h30 também. 14h30. Então assim, 14h30, Sônia, quinta-feira, e sexta-feira aqui o seu Devanil, no qual eu estou aqui, ó, tirando uma casquinha do conhecimento total desse homem, que é um grande compositor, ó, e amigo pessoal do Cartola. Essa turma do samba antigo todo, porque quando eu conheci o Bezerra, coincidentemente, ele morava aqui em Cascadura, aqui no Pombal, um conjunto que tem aqui. Quem? O Bezerra da Silva. E aí ele, né, falou para mim, eu não tenho empresário, tem mais de 6 meses que eu não faço um show. O pessoal diz aí que tem lá em São Paulo, tem radialista que toca minha música, eu não conheço ninguém. Aí eu comecei a trabalhar com ele, 1 ano depois ele ganhou o disco de ouro. Através do trabalho com o senhor. E naquele tempo não tinha computador, né? Era tudo na base do rádio, né? E do jornal, né? Certo. Mas aí o crescimento foi espantoso, né? Porque eu não sabia, né? Eu ficava assim, sem saber o que estava acontecendo. Quando eu chegava na gravadora, os caras só faltavam me pegar no colo. Entendeu? Qual era o nome da gravadora da época? RCA Victor. RCA Victor. Lá em Copacabana. Então, ele foi o primeiro disco dele na RCA Victor, porque ele tinha gravado 3 discos em outra gravadora e não tinha acontecido nada. Certo. Ele explodiu quando eu peguei ele, no primeiro disco da RCA Victor, entendeu? E aí a coisa virou festa, porque ele ficou bem, morava aqui em Cascadura, aí daqui ele se mudou, melhorou de vida e foi morar em Botafogo. E lá a coisa ficou tão festiva, tão boa, que ele pedia a mulher dele para fazer uma angoa baiana toda terça-feira para reunir os compositores. Foi muitas vezes. E aí a coisa virou festa quando tivemos a ideia de abrir um escritório, porque eu comecei a trabalhar em casa, né? Na barra do telefone e do Sedex, né? Mas a coisa virou festa, né? Aí ficou a necessidade de abrir um escritório. Eu falei para ele, Bezerra, tem que abrir um escritório, não dá mais para trabalhar em casa, porque eu não comia e nem dormia direito, porque o telefone não parava. Eu falei, tem que abrir um escritório, entendeu? Mas eu não tinha como abrir um escritório sozinho. Aí propus a ele, né? A gente abrir um escritório. Aí propus a ele uma sociedade. Falei, quer fazer uma sociedade comigo? Porque precisamos de um escritório. Ele falou, claro que quero. Já crescer da popularidade, né? Quem foi o fiador para a gente alugar a sala na Rua da Quitanda, número 3? O Manolo, presidente da gravadora. Ó, que história, né? Então, Ô, seu Devanil, e tem algum fato curioso dessa parceria, dessa amizade com o Bezerra da Silva que nunca foi contada assim na mídia? Não, tem muita história do livro, da minha história, da minha autobiografia, que não entrou no livro porque a editora falou que não tinha como botar tudo, porque senão ia ficar um livro gigantesco. Não ia dar para vender por causa do preço. Isso quer dizer que o Homem Completo, ó, de Capinha Vermelha, pode ter aí o segundo volume. Pode ter, precisa, porque tem muita história de personagens importantes. Certo. Entendeu? Bezerra da Silva, o Fundo de Quintal, Almir Neto, Dona Ivone Lara, Toninho Gerais, tudo faz parte da história.
O Armando Barbosa, radialista de Manaus, tudo que eu fiz em Manaus foi com o Armando. Certo. Está lá ainda. Ele tem programa no rádio e na TV. Tudo que eu fiz foi com ele. E em Santos, né, onde tudo começou, entendeu? Tem lá Luiz Américo, o grande cantor. Tem muito, está me esperando lá, na lanchonete dele, que é a mais importante da Baixada. Ele está me esperando. Eu já fui muitas vezes lá. Ele tem uma feijoada todo sábado, casa cheia. Não precisa de artista. Artista que quiser ir lá dar uma canja, ele tem o programa dele na rádio, entendeu? E tem a lanchonete dele, que é a casa cheia, todo mundo, programa fecha para lá. Eu já fui muitas vezes lá, entendeu? Tem o Jorge Fernandes, que é um radialista que tem programa no rádio, na TV, e ele é mestre de cerimônia do carnaval. Do Carnaval Paulista. Carnaval Santista. Santista. Carnaval Santista. Também está me esperando lá. Então, quer dizer... Mas o senhor tem contato com essas pessoas? Tenho contato. Aqueles que morreram eu perdi o contato, mas todos os que estão vivos, né, eu tenho contato. Conversei com o Jorge Fernandes. Quando foi? Há pouco tempo, não deve ter um mês, mais ou menos. Jorge Fernandes, o né? Luiz Américo também. Está me esperando lá. Entendeu? E eu quero ir a São Paulo também, porque a vida me ensinou tudo que acontece de importante na Baixada Santista repercute em São Paulo. Repercute Rio de Janeiro. De São Paulo, repercute no Rio e sai para o Brasil. Por isso que os artistas que eu trabalhei, a maioria atingiu o estrelato. Sim. Porque os artistas que eu levei em Santos, todos eles fecharam a bilheteria na Baixada, fecharam a bilheteria na capital e no ABC. Isso aconteceu. E aí o Brasil todo tomava conhecimento, porque eu fiz muito show em Caldas Novas, uma cidade de Goiás que vive do turismo, né? E um belo dia o contratante falou para mim: Devanil, aqui a gente não entra em detalhe com relação ao artista, porque a gente está aqui, a gente não conhece ninguém, mas a nossa referência é Rio e São Paulo. Quem tiver em evidência no Rio e São Paulo, a gente contrata. E antes de ir para lá pela primeira vez, eu tive um contato, falei com o Jorginho do Império, ele falou: você vai ficar encantado e você vai voltar lá muitas vezes, porque lá é muito bom. E não foi diferente. Foi, claro. Então eu não sei quantas vezes eu fui em Caldas Novas, não sei quantas vezes eu fui a Manaus, não sei quantas vezes eu fui a Recife, Vitória, Porto Alegre, entendeu? E o meu primeiro show na cidade de São Paulo foi com quem? Velha Guarda da Portela. Entendeu? Inclusive eu quero ir lá, se possível, na casa da tia Surica, porque a tia Surica fazia parte, né? Fazia parte da Velha Guarda da Portela. Mas eu acho que, eu não sei se é o primeiro ou se é o segundo sábado de cada mês, tem a feijoada da Portela. Mas eu há muitos anos que eu não tenho contato com esse pessoal, mas a tia Surica era da Velha Guarda na época, quando eu levei a Velha Guarda em São Paulo. Tá. Em São Paulo, na cidade de São Paulo. O primeiro show na cidade de São Paulo foi com a Velha Guarda da Portela. O primeiro show em Santos foi Bezerra da Silva e o Conjunto Nosso Samba, porque o Conjunto Nosso Samba trabalhava com a falecida Clara Nunes. Mas quando eu voltei para cá em 83, com a ideia de levar a artista para lá, atendendo o pedido do Barbosa, que era vizinho do meu irmão, entendeu? Coincidiu que quando eu voltei para cá, a Clara Nunes ficou doente. E não demorou muito tempo, ela morreu. Então, Em 83. O Conjunto Nosso Samba ficou numa situação muito difícil, porque eles trabalhavam com ela, né? E eu não sabia, né? Fiquei sabendo através do Barbosa, que o Genaro era o comandante do Conjunto Nosso Samba. O Genaro não tinha, né, grande necessidade, porque ele era policial, trabalhava na Polinter, ali na Presidente Vargas. E aí eu fui conversar com o Genaro para poder viabilizar a ida deles para Santos, né? Entendi. Agora, o que me chamou a atenção, além de vários
textos aqui no seu livro, da sua obra, o item 100, o Cartola e o Paulo da Portela. Que eu convivi com todos eles. Eu era vizinho do Cartola, porque eu morei em Mangueira, né? E como na Portela, o meu primeiro show na cidade de São Paulo foi com a velha guarda, entendeu? Então o Paulo da Portela era o comandante, né? E eu tinha também, na velha guarda tinha o Mauro Diniz, que tocava cavaquinho, né? Na velha guarda da Portela, que era filho do Monarco, né? Que era meu amigo, o Noca da Portela. Sim. Então eu tinha amigo em todas as escolas de samba. Tá, mas o Paulo da Portela aqui, segundo seu livro, diz, abre aspas, você é meu irmão, mas não pode vir para Portela. O seu lugar é na Mangueira, fecha aspas. Isso aí com relação ao Cartola, porque o Cartola teve um entreveiro aqui na Mangueira. Certo. E aí, como eles eram muito amigos, né? Cartola da Mangueira e o Paulo da Portela. Entendeu? Ah, sim, a época, né? Aí o Cartola falou de ir para Portela. Aí o Paulo falou. Quem me contou isso foi a tia Zica. Ah, Tia Zica que me contou Zica, isso. a esposa de Cartola. Exatamente. Saudosa Então, Zica. aí o Paulo falou assim, ó, eu gostaria de ter alguém como você aqui, mas o seu lugar é na Mangueira, né? Tinha que ter outra pessoa. Você não pode vir para cá, porque você é o lugar da Mangueira, isso aí vai passar. Entendeu? E deixa eu só lembrar uma coisa aqui. X9, presta atenção, seu devaneio merecia ser enredo da escola de samba, viu? Só uma dica do carioca aqui, que não sou do samba, eu gosto do samba. Mas seu devaneio quer voltar à quadra da X9, que deve estar... Vou voltar se Deus bonito. quiser, porque há muitos anos que eu não vou lá. O Certo. pessoal novo lá deve ter gente que nem me conhece. Mas quando eu cheguei lá, né, em 59, né, aliás, 59, não, em 75, 59 eu cheguei aqui no Rio. Em 75 eu cheguei lá, a sinopse saiu, né? Eu cheguei em abril e a sinopse saiu em junho. E eu fiz o samba para concorrer. Mas ninguém me conhecia. E é um samba que todo mundo gostou. Tanto que eu ganhei um troféu de um time de estivadores como o samba mais cantado na quadra no dia que eu fui cortado na primeira eliminatória. É mesmo? Na primeira eliminatória me cortaram, porque ninguém me conhecia. Entendi. Eu era um estranho. E aí bateu meu samba Dia de Feira. É um samba que todo mundo gostava. Eu acho que se algum dia eu conseguir gravar, eu acho que pode... Isso, samba de 75, 76. 76. Então, X9, Dia de Feira. vamos resgatar a sua memória aqui, o ícone em 76 foi eliminado, mas foi o samba mais cantado da história dessa eliminação. Ganhou o troféu, seu Devanil da Silva, o homem completo do livrinho vermelho. Aí depois eu ganhei, em 81 eu fui campeão, com o Rei Nação, 81. E antes de 81... o senhor ganhou um samba na X9, 81 com o samba enredo. Samba enredo. Qual foi o nome? Rei Nação. Rei Nação. Fui campeão. Em 76, né, eu não fui campeão, mas ganhei o troféu do time de estivador. E o campeão, né, ele era delegado de polícia, o irmão dele, delegado de polícia, e a mulher dele, né, professora de música. E ninguém me conhecia. Tinha 2 meses que eu tinha chegado na cidade, mas ganhei o troféu dos estivadores. E daí começou... E entre 76, acho que foi 78, mais ou menos, eu ganhei, tem uma foto minha, né, 2 fotos minhas, que o Francis tem essas fotos, com o Pelé, que eu era Relações Públicas da escola. Olha que interessante. Tenho 2 fotos com o Pelé. E qual foi o último ano que o senhor se recorda que esteve na quadra ou com a direção da X9? Nem me lembro, faz tanto tempo muito tempo que eu não vou lá. Mas eu voltei para cá em 83, mas fiquei levando artista para lá. Ah, sim. Fiquei levando artista, e todo mundo que eu levei fez sucesso. Todo mundo atingiu o estrelato. Eu tive 83 foi o primeiro show meu do Bezerra na X9. Né?
Foi um presente de aniversário que eu ganhei, dia 30 de julho de 83. Bezerra da Silva, né? E Conjunto Nosso Samba. E aí, a diretoria falou assim, agora se você quiser, Devanil, toda sexta-feira é com você. Mas falei, eu morando no Rio, eu tinha uma porção de artistas aqui no escritório, entendeu? Não dá para mim. E toda semana está em Santos. Posso fazer uma vez por mês. Aí fiquei levando os puxadores de samba. Aí levei Jurandir da Mangueira, Dedé da Portela, Neviana, né? Outro lado do Miguel. Muitos artistas da época. Todos os puxadores de samba. Levei muitos, entendeu? Então aí, né, em dezembro, marquei a volta do Bezerra. Fiquei levando os puxadores de samba, né? Aí em dezembro marquei a volta do Bezerra. Quando deu 11 horas, teve que fechar a bilheteria, que nunca tinha mais ninguém na quadra. Isso 23 horas, né, da noite. Então, ó, X9, tá na hora de recordar a memória, ó, desse campeão do samba de 81, seu Devanil da Silva. E vamos juntos contribuir aqui, ó, na Rádio Arte Show. Só entrar em contato com a Rádio Arte Show, que tem um contato direto com o seu Devanil da Silva, para que vocês possam homenageá-lo. Porque esse homem, eu já acompanho aqui pela rádio, ele sempre tem um carinho todo especial por vocês. X9 mora no seu coração, né, meu Claro. meu amigo? Tudo começou lá. Então, é um carinho especial que eu acredito, que eu tenho a certeza de que juntos mais fortes, a X9 ainda há de entrar E tem muita com história você. interessante que não deu para entrar no livro. Por exemplo, nós falamos da Mariazinha, Sim. porque eu dei a sugestão na época para o puxador, para ela puxar o samba do bloco, né, lá do Guarujá, no Carnaval Santista, isso em 76. Mas lá no Guarujá também tinha uma escola de samba, não sei se ainda tem. Há muitos anos que eu não vou lá. Qual é o nome? Eu não sei, não lembro mais o nome, mas era a única escola de Guarujá que participava do Carnaval Santista. E aí, em 76, a escola viu a Mariazinha na avenida cantar o samba do bloco, pegou a Mariazinha para puxar o samba da escola do Carnaval Santista. Então, foi a primeira puxadora de samba. A primeira puxadora, mas não foi a Eliana? Eliana de Lima foi Eliana na década de 80. A Mariazinha foi 76. Então ela foi antes, olha aí, ó. Ó. E muita gente não sabe disso. Então foi. E cadê Mariazinha? Não sei se ainda é vivo, porque tem muitos anos isso. E ela foi intérprete da X9? Não foi da X9. Ela foi do bloco lá do Guarujá. Do bloco do Eu Guarujá. esqueci o nome do bloco. Ah. E depois, em 77, a escola de samba do Guarujá viu ela na avenida, levou e ela fez sucesso. Em 77. Em 77. Então, tem muita gente que não sabe disso. E a Eliana de Lima, eu trabalhei com a Eliana de Lima. Sim, ela está aqui na contracapa do seu livro. Ela era puxadora. Eliana de Lima na contracapa do livro, ó. Ela era puxadora do Peruche. Do Peruche, isso eu acompanhei. E eu fiz muito show no Peruche, porque o presidente do Peruche, que era o Valtinho do Peruche, infelizmente ele desencarnou, entendeu? Ele fazia questão, ele ligava sempre para mim, quase que toda semana, para saber quando é que eu ia estar em São Paulo. Ele fazia questão de almoçar comigo. Ele me chamava para almoçar, me levava para uma churrascaria, entendeu? E ele era dono de uma gráfica. E ele fez isso mais de uma vez. Chegava do almoço, eu gostava, naquela época, eu gostava de uma cachaçinha, né? Eita. Eu tomava, ele me levava para uma churrascaria que tinha um alambique, entendeu? Depois que eu tomava a segunda dose, ele tirava o talão de cheque, ele fez isso mais de uma vez. Eu falei, Devanil, eu te chamei para você almoçar comigo, que eu quero fechar 10 shows do Bezerra e 10 do Fundo de Quintal, dou 50% agora. Ele fez isso mais de uma vez. Eu falei, eu não faço isso não. Entendi. É umzinho de cada vez. Então, senhores, ó, para encerrar aqui esse vídeo, que a gente vai continuar com a entrevista aqui, mas ó, X9, entre em contato com a Rádio Arte Show, www.radioarteshow.com, para levar aí seu Devanil, para rever, recordar memórias. E eu sugiro, na minha santa ignorância,
que vale a pena ser enredo dessa escola maravilhosa. E mais, ele tem histórias que o livro não conta. Exatamente. E tem a história do Luiz Américo, ele não sabe dessa história. O Luiz Américo, né? Quantas vezes eu fui lá na churrascaria dele? E lá ele não me cobra nada. Eu como, bebo de graça, depois ele manda me levar em casa. Certo. Então ele está me esperando, né?